2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 até 9. Depois vamos para Mateus 17. Já deu para colocar lá, tio? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Amém? Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que em tudo que ele fez, ele foi muito intenso. Ele era um colérico por excelência. Não fez nada na vida, mais ou menos. Fez tudo com muita intensidade. E ele viveu estes dois lados da ministração de Deus para os homens. Ele viveu o tempo da lei. E viveu a lei com toda a intensidade que ele podia viver. Mas debaixo do ministério da lei, ele descobriu sua incapacidade, sua imperfeição, os seus pecados. Ele chama, portanto, o ministério da lei do ministério de morte. Porque não produziu vida alguma. Paulo, antes de Jesus, era um homem carrancudo, raivoso. Queria matar as pessoas, simplesmente porque elas não criam do jeito que ele cria. Mas um dia ele conheceu Jesus. E ele descobriu que ele estava muito aquém da exigência da lei. E Paulo se tornou uma outra pessoa. Igualmente intenso, igualmente corajoso e intrépido, mas o homem que condenava e matava, certa vez disse: Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou maior. O ministério da letra, escrito em pedras, porque os 10 mandamentos foram escritos em pedras, só produz morte. Mas Paulo conheceu o ministério do Espírito, da graça. E ele podia dizer então: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O homem que matava preferiu morrer para que outros pudessem viver. Todos nós, em qualquer época, vivemos lutando para encontrar a direção que Deus tem para a nossa vida. Mas é muito difícil que uma pessoa ande, se ela não for advertida pelo Espírito de Deus, debaixo da graça. E é muito frequente pessoas sinceras caminharem de volta para a lei. Querido, a lei condena. O próprio apóstolo Paulo diz que a lei mata. Diga, a lei mata. Mas o Espírito vivifica. Se você é uma pessoa que vive debaixo da lei, você vai sempre estar frustrado, infeliz, porque você nunca na sua vida vai atingir a perfeição que Deus requer. Mas se você entende o que é a graça, você vai descobrir que a lei
ela diz: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso e faça isso. E a graça vai dizer: já está consumado. Quem anda debaixo da graça não teme o futuro, não teme o acusador, porque sabe que Jesus já conquistou todas as coisas. Amém? Hoje eu quero falar para vocês de um momento muito especial, em que literalmente o bastão da lei foi transferido para Jesus. Um momento em que ele, na presença de Deus e na presença dos seus discípulos mais íntimos, e na presença de duas figuras extraordinárias do Velho Testamento, recebe a autoridade de Deus para instituir a nova aliança. Vamos abrir Mateus capítulo 17. Vocês conhecem esse texto, mas neste texto nós vamos ver algumas provas, evidências de que a lei já foi suplantada pela graça. Diga assim: a lei já foi suplantada pela graça. Mateus 17, versos 1 a 8. 6 dias depois tomou consigo a Pedro, a Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me alegro. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Diga assim: não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Mais uma vez: não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Amém? No capítulo 16 de Mateus, Jesus estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe, também chamada de Bânias, ao norte de Israel, muito próximo do Monte Hermon. E ali ele pergunta aos discípulos: o que vocês, os homens, dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, ou outros profetas. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro saltou na frente e falou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou impactado com aquilo. Ele falou: Pedro, não foi o homem que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. E dali eles saem e vão para um monte alto. Essa é a razão porque nós cremos que o monte alto a que ele se refere é o Monte Hermon. E ali no Monte Hermon acontece algo tremendo. Eles chegam ali, é um lugar muito alto, muito fresquinho, e eles estão ali conversando e de repente parece que um holofote de dentro de Jesus se acende. Não eram as vestes deles que brilhavam, elas começaram a ficar translúcidas, de dentro para fora. A luz de Jesus começou a sair. Eu creio que Deus, o que Deus estava fazendo ali, literalmente, era tirando o véu dos olhos das pessoas. Deus estava revelando quem Jesus era. Não é que Deus iluminou Jesus, não. Ele é a luz do mundo. Deus foi tirar a venda dos olhos das pessoas para que elas vissem quem era Jesus naquele momento.
E ele começou a iluminar, a brilhar de dentro para fora. E os discípulos ficaram maravilhados, porque o rosto dele era como o sol. As suas vestes resplandecentes. E de repente, aparecem ali no meio deles. Somente 3 discípulos estavam ali, Pedro, Tiago e João. E aparecem ali Moisés e Elias. Pedro ficou animadíssimo, que viu que aquela conversa era de cúpula. Falou, gente, eu estou na cúpula. Não estou no nível dele, mas estou no meio. Jesus, Moisés, o grande legislador, Elias, o maior dos profetas, já virou para Jesus, Jesus, se eu quiser eu faço 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. E de repente uma nuvem luminosa veio sobre eles e uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando a nuvem dissipou, só Jesus estava. Os discípulos no chão de medo. E Jesus os levantou. Queridos, esse momento não foi simplesmente um momento de manifestação de poder e de glória, de reteté e de glória a Deus, de falar em línguas e sair e não virar nada. Esse momento foi um momento em que Deus passou o bastão da lei para o tempo da graça. De Moisés e Elias, que representam a lei, para Jesus, que representa a graça. Diga para a pessoa do teu lado aí, debaixo de qual aliança que você quer viver? Diga assim, a lei foi suplantada pela graça. Amém ou não? Quantos creem? Diga eu creio. Em nome de Jesus. Eu quero mostrar para vocês algumas evidências aqui. Contei a história, mas eu quero agora mostrar como de fato esta experiência tinha um motivo, um único motivo. Mostrar não só para Pedro, Tiago e João, mas para todos nós, que o tempo da lei já era. E que hoje, você e eu, vivemos debaixo da graça. Cutuca o teu irmão do lado e fala, você é um privilegiado. Amém ou não? A primeira prova que eu quero mostrar para vocês aqui é a presença de Moisés e de Elias. Queridos, sabem por que Moisés era o grande herói de Israel? Primeiro, porque ele foi um homem que tirou uma nação inteira da escravidão do Egito, simplesmente com um cajado. Imagine vocês a superpotência que era o Egito. Era mais ou menos como os Estados Unidos no auge. Aí chega, por exemplo, o Paraguai e vai falar que vai vencer os Estados Unidos. Quem em sã consciência vai acreditar que isso vai acontecer? Pois é, aconteceu. Moisés foi esse homem. Ele era o cara. Ele falava com Deus face a face. Quando ele dizia que ia acontecer, acontecia. Olha para o teu irmão e diz assim, isso é profeta. Porque hoje em dia, quando o cara ele acerta 2 em 8, ele é uma bênção. Acertou 2, errou 6. Moisés, não, meu irmão, escreveu, não leu, o pau comeu. Ele era o cara, além do que, recebeu diretamente de Deus a lei. Ditado, palavra por palavra. Eu estou estudando demais o hebraico agora. Eu vejo que as revelações que Deus tem nessa língua é uma coisa extraordinária. Não pode ter sido acaso. Mas mesmo este grande homem, chega no fim da sua vida, olha a terra prometida, deu uma resvaladinha. Deus falou assim, não vai entrar na terra. Dançou. Você já pensou se Deus falasse para você, cada vez que você der uma pisada na bola, acabou, não tem mais chance, vai morrer na praia. Quantos aqui ia dizer glória a Deus? O outro, Elias, grande herói,
homem de coragem, homem íntegro, homem cheio do Espírito. Foi um homem que mandou parar de chover, e não choveu 3 anos e meio, até ele mandar voltar a chover. Esse é o cara. Enfrentou 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera, e matou um a um na unha, depois de ser instrumento do poder de Deus, descer fogo sobre aquele povo. Grande Elias afinou de uma mulher. Ele era sábio. É melhor enfrentar 850 homens do que uma mulher brava. Mas a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas tentações. E naquele momento lá no Monte Hermon, Moisés e Elias estavam pagando pau para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus foi melhor do que os dois juntos. Sozinho, ele cumpriu toda a lei e venceu Satanás. Amém ou não? Não foi à toa. Eles estavam ali para dizer: Senhor, tu és aquele. Nós esperávamos. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus botou ele numa caverna, falou: eu vou passar, e quando eu passar de costas, você vai ver a minha glória. A palavra para costas no hebraico é a mesma palavra para futuro. E literalmente, nesse dia no Monte Hermon, ele viu a glória de Deus na pessoa de Jesus. Moisés e Elias, grandes homens, reverenciando o novo tempo. Diga para a pessoa do teu lado: você vive na melhor época da história. Diga assim: você vive no tempo da graça. Queridos, homens do passado anelaram, sonharam, desejaram viver nesse tempo. É o tempo que você e eu vivemos. Amém ou não? Você não pode dar uma glória para o Senhor e dizer: eu creio. Diga glória a Deus. A primeira razão, a primeira evidência de que a lei foi suplantada é que 2 dos maiores representantes da lei estavam ali reverenciando Jesus. A segunda evidência, meu querido, foi a palavra que Deus trouxe ali. Porque quando estavam os 3 conversando, Jesus, Moisés e Elias, ele percebeu que ele não podia chegar no meio da conversa, que era conversa de gente grande. Mas como ele era muito impossível, ele quis dar um pitaco ali. Tudo bem, senhor, eu sei que a conversa é de gente grande, eu não estou nela. Que bom que eu já estou aqui. Eu posso não estar na cúpula, mas estou beirando. Vamos fazer 3 cabanas aí? Um para o senhor, outro para Moisés, outro para Elias. Sabe o que ele estava fazendo ali? Botando Jesus no mesmo nível deles. Uma cabana para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Tomou uma chamada do céu. E Deus falou: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés teve os dias dele, já foi. Elias teve os dias dele, já era. Agora é Jesus. Querido, Deus está dizendo para você hoje: se você tem complexo de Elias, se tem complexo de Moisés, já era. Deus quer que você seja instrumento do evangelho da salvação. Amém ou não? Deus não te chamou para condenar ninguém. Deus te chamou para pregar a boa notícia da salvação. Amém ou não? Glória a Deus, diga: eu creio. Eu creio. Aleluia. Sabe por quê? Que os homens muitas vezes querem trazer de volta Moisés e Elias, porque é mais fácil você tentar cumprir 663 leis do que viver no coração. Mas hoje Deus está dizendo: igreja, vocês podem andar na graça, e isso não vai fazer vocês pecarem. Muito pelo contrário.
É o amor de Deus que vai te constranger a desviar do pecado. Porque quem ama, faz por amor. Eu não tenho medo do inferno, porque eu não vou para ele. Eu quero me livrar dos meus pecados, porque eu amo o meu Senhor. Porque Ele fez tudo por mim. Então eu quero andar segundo a vontade dEle, porque eu estou apaixonado por Ele. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Porque Ele é o meu melhor amigo. Porque Ele é o meu Salvador. Porque Ele me ama a despeito dos meus pecados. Por isso eu quero viver nesse mundo, melhorando a cada dia, para que a luz dEle na minha vida transpareça do mesmo jeito que foi na vida dele. Amém ou não? É isso que fez Paulo. Paulo descobriu. Paulo era um homem que queria jogar as pessoas na cadeia e na morte, só porque não criam do jeito que ele cria. Mas depois, podia jogar pedra naquele homem, podia açoitar aquele homem, e ele continuava falando da boa notícia. Olha para teu irmão do lado, diga: para de ser carrancudo. Você precisa do amor de Jesus na tua vida. Amém ou não? Glória a Deus. Querido, se você sente o amor de Deus na tua vida, você não vai ficar olhando para o erro que o outro fez, porque todo mundo erra com você e você erra com todo mundo. Você vai amar porque quem ama, quem é amado é a mama. O resultado de quem foi muito perdoado, perdoa, amém ou não? Nós somos miseráveis. Paulo dizia: maldito o homem que sou. Eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que ele estava dizendo? Quem me livrará do corpo dessa morte? Entre os romanos havia uma lei que quando uma pessoa matava alguém, sabe qual era a condenação dela? Amarrava o assassino no corpo que ele matou. E deixava o cara apodrecendo e o outro amarrado nele até ele morrer junto. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque é isso que acontece, o corpo do pecado fica amarrado na gente. E aí ele dá um grito de glória e diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Quem te livrará do corpo dessa morte? Diga graças a Deus, diga graças a Deus. Grite mais alto, diga graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, aplauda mais, glorifique o Senhor. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo. E a palavra do Senhor hoje para a tua vida: este é o meu filho amado. Aí ele ouviu. A lei diz: faz isso, faz isso, faz isso. E quando você vai fazer a contabilidade, você errou na metade. A graça diz: já está feito. A primeira evidência, portanto, de que a lei foi suplantada foi a presença de Moisés e Elias. A segunda evidência é a palavra do Pai: este é meu filho amado. Aí ele ouviu, não é para ouvir Moisés, não é para ouvir Elias, é para ouvir a Jesus. A terceira evidência de que a lei já foi suplantada pela graça é a presença dos 3 discípulos. Diga: Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12, mas ele só levou 3 para esse lugar. Interessante, porque foram os mesmos 3 que estavam com Jesus no Getsemane, quando ele enfrentou o diabo. Diga: Pedro, Tiago e João. Vocês acham que Deus dá ponto sem nó? Vocês acham que tem um propósito de ter levado Pedro, Tiago e João? Eu vou mostrar para vocês o nome desses 3. Pedro, diga Petros. Petros é pedra. Tiago é Jacobos. Tiago é um nome grego para Jacó, que é um nome hebraico. Na verdade ele não chamava Tiago, ele era judeu, ele chamava Jacobos. Sabe o que é Jacó? Jacó é suplantador. Diga: Pedro, pedra. Jacó, suplantador. João é Yohanan. Sabe o que é Yohanan? Graça. Quando você junta os 3,
Pedro, Tiago, João, você chega, a pedra, que é a lei, foi suplantada pela graça. Esse é o nosso Deus. Você pode me dar uma salva de palmas para Ele? Nos mínimos detalhes, Ele está dizendo, o tempo da lei já foi. Se você quer viver na lei, meu querido, a lei mata. Porque a lei condena. Paulo diz claramente aos romanos que a lei evidencia os seus pecados. Não é que a lei seja ruim, a lei é perfeita, mas você e eu somos imperfeitos. Olha para o teu irmão e diga assim, você achava que isso é perfeito? Diga, você não é. Diga, longe disso. Diga assim, mas fica alegre, meu irmão. Diga, a letra mata, mas a graça vivifica. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo detonou tudo porque Ele cumpriu a lei. E quando Ele cumpriu a lei, ela caducou. Porque através do seu sacrifício, a Bíblia diz, por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou para todos os homens, porque todos pecaram. Mas por um só homem, por um só ato de justiça, todos foram salvos. Querido, sabe por que você vai entrar na presença de Deus? Porque Jesus cumpriu a lei. Você não fica feliz de saber isso? Você não fica feliz que no dia do juízo, Deus vai olhar para você e falar, esse aí já está marcado. Esse aí está debaixo do sangue. Querido, nesse momento a Bíblia diz que Jesus está na presença de Deus, à direita de Deus, intercedendo por você. O diabo está lá tentando, à esquerda te acusando, dizendo, olha lá o crentinho, olha lá o vagabundo. E Deus fala, não converso com você, ele está debaixo do sangue do meu filho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém ou não? Glória a Deus, diga glória a Deus, eu creio. Diga eu creio. Primeira prova, portanto, presença de Moisés e Tiago, reverenciando a Jesus. Passando o bastão, dizendo, agora é contigo. Segunda prova, é a palavra do Pai. É Ele que vocês têm que ouvir, não mais a Moisés e Elias. Tanto é que quando a nuvem desapareceu Moisés e Elias. Só ficou Jesus. A terceira prova é a presença dos discípulos. Pedro, Tiago e João. A lei foi suplantada pela graça. A quarta prova, quarta evidência, é a atitude de Jesus para com os discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 17, versos 16 e 7, diz o seguinte. Quando Deus fala dos céus, este é o meu filho amado em quem me compraz. Os versos dizem assim, os discípulos ouvindo isso caíram com o rosto em terra. E ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os disse, levantai-vos e não temais. Por que você acha que os discípulos ficaram com tanto medo de ouvir a voz de Deus? Alguém pode me ajudar? Por causa dos pecados, diga assim, Deus é poderoso, nós somos fracos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você entrasse nessa sala e alguém trancasse as portas todas e saísse um tigre daqui, quem aqui ia se borrar? Quero ver o corajoso. Tem algum homem grandão aqui? Um alto, assim, mais de 1,90 m? O Tiago. Tem algum grandão aí com mais de 1,90 m, 1,90 m pelo menos? O Edmilson está aí, parece que eu vi. Fica de pé, Edmilson. O Edmilson, esse homão grande, ia falar fino. Obrigado. Porque o tigre vai sentar e vai agradecer a Deus pela refeição.
Não tem chance de você vencer um tigre. Querido, quando alguém ouve a voz de Deus, eu acho que deve ser uma sensação muito mais atemorizante do que essa. Diga, Deus é poderoso e nós somos fracos. Diga, Deus é santo e nós somos pecadores. Querido, não tem jeito de você fugir de Deus. Davi disse, se eu fizer minha casa no mais alto céu, eu não tenho como me ausentar do teu espírito. Se eu for para o mais profundo abismo, lá o Senhor está, querido. Não tem jeito de você fugir de Deus. E debaixo da lei, você vai tremer. Porque debaixo da lei, ninguém vai subsistir. E é evidente isso, porque quando houve a transmissão da lei, veja, quando Paulo, o primeiro texto que eu citei de 2 Coríntios 3, Paulo está falando exatamente desses dois momentos. Porque ele diz que o ministério da letra mata. Porque ele é escrito em pedras. Está falando dos 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 pedras, querido, ele estava com a glória no seu rosto. E ele disse que a glória de Deus no rosto dele fez as pessoas ficarem atemorizadas e fugiram dele. Porque a glória da lei, ela é perfeita, mas ela mata. Quando a arca da aliança estava sendo transportada, um dos sacerdotes estava andando, trupicou, a arca ia cair, um soldado segurou. Ele tocou nela e pum, morreu morto. Morreu morto não, morreu fulminado. Morreu mortinho, mortão, mortado. Fulminou. Porque a glória de Deus no pecador mata. É por isso que Pedro, Tiago e João caíram, atemorizados. Mas querido, a Bíblia diz que além disso, quando ele desce do Monte Sinai, ele pega o povo adorando o bezerro de ouro. 3.000 hebreus morreram naquele dia. Diga, 3.000 hebreus morreram naquele dia. Na instituição da lei, 3.000 homens foram mortos. Mas a Bíblia diz que quando veio o Espírito Santo, no mesmo dia de Pentecostes, a entrega da lei foi no dia de Pentecostes, no primeiro Pentecostes. 3.000 morreram. Mas no Pentecostes que Jesus instituiu, debaixo da aliança da graça, Pedro se levantou, pregando o Evangelho, e 3.000 almas se converteram. Debaixo da lei, 3.000 morreram, debaixo da graça, 3.000 viveram. Por isso que Paulo diz, debaixo da lei, a lei mata, o Espírito vivifica. As tábuas de pedra matam, mas o Espírito, o ministério do Espírito Santo, vivifica. Amém ou não? E Jesus também, quando desce do Monte Hermon, diferentemente de Moisés, que quando desceu o povo vazou, a Bíblia diz que as multidões iam para cima dele, porque a graça atrai. Querido, se você for um fariseu que condena as pessoas vão fugir de você. Mas se você for um homem de Deus, cheio de graça, as pessoas vão buscar você como a abelha busca o mel. Diga assim, a lei foi suplantada pela graça. Diga para o teu irmão, meu irmão, a lei já era. A graça é o tempo que nós vivemos hoje. Amém ou não? Diga assim, debaixo da lei, ninguém subsiste. Sabe, querido, os discípulos estavam ainda debaixo da lei. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles caíram de temor. Sabe o que Jesus fez? Cadê o Ronaldo? Não está aí? Vem cá, Ronaldo. Ronaldo é meu... é o modelo. Fica aí. A hora que eu falar, você
você cai. Você não está me vendo. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Fica, não, joelho. Jesus tocou nele e o levantou. Obrigado. O que Jesus faz é isso. Jesus tocou nos discípulos, os levantou e disse: não tema. A lei nos derruba, a graça nos levanta. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esta verdade, no livro de Romanos, no capítulo 5, quando ele fala sobre a justificação de Abraão, simplesmente pela fé, ele sabia que o povo que estava ouvindo, o povo judeu, ia fazer a seguinte pergunta: então é fácil, já que é desse jeito, vamos pecar à vontade. E no capítulo 6 de Romanos ele fala: de jeito nenhum, porque quem peca é escravo do pecado, e ninguém que é escravo de coisa alguma é feliz. Se você é escravo do pecado, você sabe que o pecado não é bom. Mas ele deixa claro que a certeza da vitória dele não é na capacidade dele de vencer. Eu quero dizer para você hoje aqui, querido, a graça de Jesus na tua vida é o que vai te fazer vencer. É a graça de Jesus que vai te fazer deixar o pecado e andar pela fé na obediência por amor, não por medo e nem por condenação. Amém ou não? E Jesus levantou aos discípulos e disse: não temam. E a Bíblia termina o versículo, os versículos que contam essa história de uma maneira muito clara. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os disse: levantai-vos, e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus. Digam, levantando ele os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus. Num primeiro momento, Pedro estava colocando Jesus no mesmo patamar. Mas no momento em que Jesus o levanta e o livra do temor, ele não viu mais ninguém, senão Jesus. O Pedro, debaixo da lei, prometeu que ia seguir Jesus até o fim e traiu a confiança do seu mestre. Mas o Pedro, debaixo da graça, ninguém calou a boca dele. Quando Pedro, Tiago e João estavam curando enfermos em Jerusalém, chamaram as autoridades, levaram ele até Gamaliel e falaram: manda esses cabras parar de falar de Jesus. Aí eles não estavam mais debaixo da lei, eles não tinham mais medo, não tinham mais nada a perder. Você sabe qual é o pior inimigo que você pode enfrentar? É aquele inimigo que não tem nada a perder. O cara que não tem nada a perder, ele faz qualquer negócio. Pedro, Tiago e João falaram: vai me matar? Pode matar, eu não calo a minha boca de jeito nenhum. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. O diabo, quando descobrir que você não tem mais nada a perder, ele vai fugir de você que nem da cruz, meu querido. Enquanto ele estiver te mostrando que você tem um monte de coisas, ai que pena, eu não posso deixar esse pecado que ele é tão gostoso, aí o diabo te vence. Mas a hora que você fala: Satanás, eu abro mão porque eu amo a Jesus, Jesus é melhor, Jesus é mais importante. Quando ele perceber que você não tem mais nada a perder, nem a tua vida, ele vai fugir de você, porque um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, pisa na cabeça do diabo e é mais do que vencedor. Amém ou não? Glória a Deus, diga eu creio. O mundo de hoje não precisa de crentes religiosos.
O diabo quer que você seja um fariseu, um religioso. Porque enquanto você for um religioso e um fariseu, você não vai fazer nada para o reino de Deus. Mas no momento que você tiver consciência de que você é pecador, mas que você tem o teu nome escrito no livro da vida, o diabo nunca mais vai te impedir de cumprir o propósito de Deus na tua vida. Quantos aqui sabem que Jesus te ama? Hoje, quando nós estamos cantando esses cânticos, principalmente esse Me Ama, eu senti tanta presença de Deus. Eu amo muito a Jesus, mas eu sei que Ele me ama muito mais. Muito mais. Porque muitas vezes eu não ajo como uma pessoa que ama. Eu erro, me rebelo, desobedeço, piso na bola. Mas Ele não. Continua firme. Não deixa de me amar nem um pouco. Nem um pouco menos. E nem um pouco mais. Meu amado, o mundo não precisa de psicologia no púlpito. Tem igrejas de pregadores cultos que falam uma língua que agrada a homens. O que o mundo precisa é da boa notícia de que Jesus morreu na cruz para te libertar. Você está livre. Diga para a pessoa ao teu lado: o poder da cruz te liberta do diabo, da acusação, da derrota, das cadeias. Diga: eu sou livre em Jesus. Diga: eu estou debaixo da graça de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Diga: eu creio. Aleluia. Amém ou não? Paulo dizia: querem me matar, eu já estou morto. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vai me matar, mas eu vou fazer um estrago. Vou levar muita gente para a glória de Deus. O diabo quer que você fique: ninguém me ama. Ai, como eu sou injustiçado. Mas Deus está te dizendo: eu te amo. Levanta, levanta, levanta. Deixa a luz de Jesus brilhar na tua vida. A mesma glória do Senhor pode brilhar dentro de você, como brilhou em Jesus. Amém ou não? E Satanás, quando ele vê isto, ele recua. Ele não suporta um crente morto. A tua carne quer viver. O defunto, o presunto, quer viver. Quem me livrará desse corpo da morte? Porque ele gruda e não quer largar. Diga como Paulo: graças a Deus por Jesus Cristo. Querido, o seu nome já está no livro da vida. Ninguém no mundo inteiro, desde que Adão pecou, foi capaz de cumprir a lei. Por isso ela mata. Mas um dia, Deus mandou o seu filho, e nunca pecou, e cumpriu a lei, e assumiu a nossa culpa, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos aqui creem em Jesus? Diga: eu creio em Jesus. Diga: no nome de Jesus, eu estou livre. Diga: Satanás, você já está condenado.
Diga: sua acusação não me atinge. Eu estou debaixo do sangue da aliança, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga: eu estou livre, para a glória de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Diga: eu creio, eu creio. Eu não sei quanto tempo a igreja tem, mas de uma coisa eu sei: que ainda Deus tem um chamado para a igreja, de partilhar o amor de Jesus. Não olhe para ninguém como uma pessoa desprezível, porque desprezível somos nós. Você não é melhor do que ninguém. Está me entendendo? Você não é melhor do que o pior pecador. Você vai entrar na presença de Deus porque Ele te amou. E o amor cobre multidão de pecados. Pela justiça Deus tinha que condenar, mas porque amou tanto, Ele queria resgatar. E eu e você fomos resgatados. Feche os seus olhos. Não seja duro demais com os outros. Tenha paciência. Deus pode mudar a pessoa que está te ferindo, como Ele pode mudar você também. Deus está à espera dos filhos pródigos. Deus está à espera das pessoas que reconhecem que a presença de Deus é melhor do que qualquer outro lugar. Foi quando aquele filho que estava distante se lembrou da misericórdia do seu pai, que ele voltou. Senhor, eu quero orar por essa igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que a nossa vida e o nosso amor espelhe a graça de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Nunca. Nunca no passado e nunca no futuro. Eu te peço, Espírito Santo, que os teus filhinhos sintam o teu amor. Porque eles podem ter sido rejeitados por pai, por mãe, por amigos, pela vida, mas não pelo Senhor. E a tua palavra diz que aquele que foi muito perdoado é o que mais ama. Senhor, derrama o teu amor, liberta os teus filhos das cadeias, das lembranças do passado, dos pecados, das acusações. Cobre com teu sangue, fecha a ferida. Levanta a tua igreja com uma mensagem de graça, de misericórdia, de amor. Senhor, que aquele que estiver fraquinho hoje, abatido por causa das lutas, que o Senhor possa tocar neles e os levantar. E o Senhor te diz hoje, meu querido, minha querida, não tema. Quem te diz isso é o Senhor da glória.
é o Rei dos Reis, é o nosso general, é o Alfa e o Ômega, o Aleph Tav, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores, é Jesus, é o Messias. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, perdoa-me por não te amar como tu mereces, mas eu sei que tu me amas, e é o teu amor que me traz para perto, é o teu amor que me levanta, que me endireita, que me dirige. Eu sou teu, e eu serei todos os dias da minha vida. Aleluia. Queridos, abre os olhos um pouquinho. Essa é a verdade mais importante da tua vida. Tem gente que acredita na fé, tem fé na fé. Já viu esse tipo de gente? Que crê na fé, que pensa que precisa aumentar a fé. Você precisa aumentar a revelação de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É claro que tem fé maior e tem fé menor, mas não é buscar a fé. Tem gente que fica buscando fé, preciso crer, porque eu quero, e fica fazendo força. Eu tenho que crer, misericórdia, ai, sai dúvida, está amarrado. Você não precisa ter fé na fé, você precisa conhecer Jesus. Porque Jesus disse que uma fé pequenininha como grão de mostarda, mas que é verdadeira, ela manda um monte embora. Enquanto você estiver crendo na fé, você não vai realizar nada. Quando você crê em Jesus e no que Ele fez, ninguém vai poder com você. Amém ou não? Sabe o que mudou a vida de Paulo? Foi conhecer Jesus. Sabe o que mudou a vida de Jó? Foi conhecer Jesus. Eu te conhecia de ouvir falar, os meus olhos te veem. Quando você estiver vivendo um momento de luta, de problema, de medo, de temor, procure o Monte Hermon. E o Monte Hermon não é o que está em Jerusalém, é o que está na tua casa, na hora da luta, nos momentos mais difíceis. Dobra o teu joelho, fecha os teus olhos, diga: eis-me aqui. E a Bíblia diz que o refrigério virá. Salmo 133. O salmista fala sobre o Monte Hermon. E ele diz assim: Cento e 133:1. Ó como é bom, diga: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Pode ler. E desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Diga assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon era um lugar de refrigério. No calor causticante de Israel, quando subia lá, sempre tinha uma brisa fresca. E quando a neve derretia, o vento batia e levava essa brisa até o sul, em Jerusalém. Deus tem um lugar de refrigério para você. Na hora da tua dificuldade, Deus vai te enviar uma brisa fresca. Na hora que o inferno se levantar, o Espírito
Espírito de Deus vai soprar a brisa do irmão sobre a tua vida. Amém, querido? Feche os seus olhos agora. Pela fé, veja você no lugar do irmão, na presença de Jesus. Ele agora está te tomando pela mão, está te levantando e está te dizendo: não temas. Pai de amor, aqui estão os seus, aqui está o teu rebanho, as suas ovelhinhas. Nós te amamos, porque o Senhor tem para cada um de nós, sempre, o refresco, a brisa, a voz mansa, a segurança. Entrega, meu querido, hoje, nesse momento, o teu temor a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor está no trono. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Meu querido, você está enfrentando uma situação difícil? Não é o fim. O diabo quer que você acredite que você já chegou no fim do túnel, fim do poço. Mas Deus está te dizendo: eu ainda tenho a solução. Amém? Ame ao Senhor. Viva debaixo do seu amor. Viva debaixo da sua graça. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma maior. Assim como um pai não diz sim para tudo que o filho pede, e quando um pai fala não, muitas vezes é para livrar. Assim também é Deus. O diabo quer que você sinta que Ele não está nem aí com você, mas Ele te ama. Amém? Feche os seus olhos. Pai, que graça maravilhosa, que amor tremendo, e que consolação poder viver debaixo da tua graça, não na letra que mata, mas debaixo do Espírito que vivifica. Abraça a tua igreja, fortalece o fraco, revigora o cansado, perdoa o pecador, liberta o cativo. E nós vamos viver para te amar, para agradecer, para testemunhar o que Jesus fez. E o Senhor vai ser glorificado.